Eu até aproveito, uma das coisas que eu pude levar, a gente tem o programa Constituição em Ação, onde a gente ensina para jovens pelo Instituto Bianchini sobre a Constituição, né, como que os impostos são gerados, distribuídos, os entes federativos. E aí a gente sempre entra nessa questão do Natal encantado, porque às vezes a gente ouve um tipo de crítica assim, nossa, podia ter feito uma escola e gastou ali. Aí que a gente começa a explicar o que é um plano plurianual, né, que ele é elaborado pelo prefeito, mas ele é votado na Câmara dos Vereadores, que ali é onde define quanto você vai ter para gastar em educação, saúde, turismo, desenvolvimento econômico. E aí, se você não pode pegar um dinheiro aprovado para desenvolvimento econômico e construir uma escola. Você tem que pegar o dinheiro da educação. Né? E isso é pouquíssimas pessoas que têm esse conhecimento, porque que nem eu falo, às vezes o cara poderia dizer assim, essa ação poderia ser dividida em ações ao decorrer do ano, né? Um pouco mais na Páscoa, um pouco mais em outra, aí tudo bem. Agora você falar que o dinheiro poderia ser sido gasto para construir hospital, escola, ele é um dinheiro que, se você não gastar naquilo... Mas aí a gente tem que também imaginar o seguinte, por exemplo, eu sou obrigado, quer dizer, a prefeitura é obrigada a gastar 15% em saúde do seu orçamento, no mínimo, e também no mínimo 25% do seu orçamento em educação. Certo. São as únicas coisas vinculadas. Que a Constituição obriga. Que eu sou obrigado a gastar 15% no mínimo para a saúde e 25% no mínimo para a educação. No mínimo, quer dizer, eu posso gastar mais. Eu posso... sei lá, eu sou um prefeito que, olha, eu só vou gastar com saúde e educação e não fazer mais nada na cidade. O que vai acontecer? A cidade quebra, a cidade para. Porque se você não fomentar o comércio da cidade, não fomentar outras coisas que também a cidade tem, entendeu? A cidade vai quebrar, a economia para, e aí aqueles 25% mínimo ou 15% da saúde, o 25% da educação e o 15% da saúde, vai diminuir, porque se eu diminuir a minha arrecadação, consequentemente eu vou também diminuir os meus investimentos em saúde e educação. Então, essa fala, onde já se viu gastar 4 milhões, 5 milhões com o Natal encantado, daria para fazer uma escola, por exemplo, ou investir mais na saúde, né? Acontece que com os 4 milhões e meio que lá em 2017 nós investimos nas lampadinhas piscantes, na decoração de Natal, me propiciou um aumento na arrecadação de 11 milhões de reais. Quer dizer, se eu não tivesse investido os 4 milhões e meio no Natal, eu não teria esse aumento de 11 milhões. Então, Natal não é despesa, é um investimento. Eu tirei dos cofres da prefeitura 4 milhões e meio, joguei lá nas lampadinhas piscantes, só que 1 mês e meio depois, eu aumentei a minha arrecadação em 11 milhões, no primeiro ano, em 2017. No segundo ano, com os mesmos 4 milhões e meio de investimento no Natal, aumentou 25 milhões de reais nos cofres públicos. Então, se você não pegasse esses 4 milhões e meio e não investisse no Natal e jogasse lá na saúde ou na educação, eu não teria 25 milhões no segundo ano. Você comentou até dessa questão do setor de tecnologia. Eu sou a favor da municipalidade. Sim. Então, cada vez deixar o município mais forte, porque é um absurdo. Também igual você falou, uma cidade igual Maringá arrecada tanto, tem suas estratégias, tem tudo, e aí o dinheiro vai lá para Brasília e você tem que ficar implorando para voltar. Exatamente, né? Implorando para deputados estaduais, no caso do estado, do ICMS, né? O melhor imposto que uma cidade pode ter é o ISSQN, que é o Imposto sobre Serviços. Esse imposto fica na cidade, 100%. ICMS, então, indústrias, tudo que você vende de produto, você paga ICMS, vai lá para o estado. E volta uma mixaria do que você arrecada aqui, acho que 25% volta para o município. Né? Então, o melhor imposto é o ISSQN. Já fica retido aqui. Esse não vai para lugar nenhum, fica aqui na cidade. Né? E, inteligentemente, os ex-prefeitos de Maringá, né, há 40 anos atrás, eles fizeram uma opção aqui na cidade. Fomentar muito mais os serviços e não as indústrias. Maringá também tem indústria, mas não é tão forte quanto os serviços.
Né? Tem escritório de arquitetura. Isso, ao longo do tempo, né, propiciou para a cidade esse aumento na arrecadação de serviços, que fica 100% aqui em Maringá. Então, por mais que você tenha indústria, e a indústria de antigamente, hoje já é uma outra história. Né? A indústria de antigamente, além de gerar o ICMS que vai lá para o Estado, volta uma mixaria, ela gerava emprego. Mas tudo bem, mas gera emprego. Gera um emprego de baixos salários. Salário mínimo, um pouquinho mais do salário mínimo. Que são pessoas que vão obrigatoriamente, em função de questões financeiras, usar os serviços sociais da cidade, que é a saúde, a educação, enfim. Né? Então, às vezes, se você for colocar na balança, né, se uma indústria numa cidade é bom ou é ruim para a cidade? Às vezes é ruim, porque ela dá prejuízo em função dos gastos sociais que eu vou ter com aquela pessoa que trabalha naquela empresa, sabe? Então, hoje já é diferente. Por quê? Porque a indústria ela não gera mais tanto emprego em função da sua robotização, né? Da sua automação. Eu fui visitar uma empresa, uma indústria da Volvo, de caminhões e ônibus, lá em Curitiba, né? E eu cheguei lá, falei, vou ver um monte de gente aqui trabalhando naquelas linhas, né, de montagem, né, tal. Aí chego lá, rapaz, o que você vê? A chapa de aço entra de um lado e lá no final da linha de montagem sai o caminhão pronto. E no meio não tem nenhum ser humano, só tem robô. Então hoje, essa empresa que gera ainda o ICMS, mas pelo menos ela não gera mais aquele emprego de baixo valor agregado, de baixos salários, né, que não provoca mais despesa para o município. Então, hoje, com essa tecnologia que está acontecendo, né, essa indústria passou a ser interessante para o município.